Na aula passada, eu concentrei a aula toda praticamente naquela ideia de trazer para vocês o conceito de demonstração, né? Eu peguei um exemplo muito simples, que é a fórmula de Bhaskara, e tratamos a fórmula de Bhaskara de várias formas. E a última coisa que nós fizemos, que foi a técnica de completar quadrados, ela é útil tanto no caso da equação de segundo grau, como no caso de equações de todas as chamadas seções cônicas, elipse, hipérbole e parábola, né? Para você, quando você precisa centrar a figura, basicamente aquela ideia de completar quadrados, o que a gente faz é localizar o centro, no caso da elipse e da hipérbole, e no caso da parábola, basicamente a gente coloca o eixo no eixo y. É isso que a gente faz. E isso vai aparecer hoje novamente, essa ideia de translação. Na verdade, aquilo ali é uma translação das variáveis, né? A gente pode interpretar que você, quando faz aquilo, você acha o centro, mas você poderia pensar que aquela x menos x0, y menos y0, que vocês viram, o x0 e y0 poderia ser a nova origem do sistema de coordenadas, que significa uma translação. Então nós vamos trabalhar com isso hoje de um outro ponto de vista, que é o seguinte. Dada uma função, ou mais de uma função, a gente pode criar novas funções a partir dessas. Então esse aqui é o assunto da aula de hoje, criando novas funções a partir de funções conhecidas, né? Então, o que a gente vai tratar aqui são alguns métodos de fazer isso. Não são todos os métodos possíveis de se criar função a partir de outras, mas a ideia é que a gente relembre para vocês algumas coisas e talvez introduza alguma coisa nova hoje. A primeira coisa que a gente pode fazer com funções, vamos lembrar o seguinte. Primeiro, o que é uma função? Primeira aula lá. A gente trabalha com... A função tem um domínio, que é um subconjunto de números reais. Nós vamos trabalhar só com funções de uma variável. E ela assume, em geral, valores reais. Também são números, os valores também são números reais. Se tanto o domínio quanto o contradomínio, né, essa é a nomenclatura. O domínio é onde mora a variável, o contradomínio é onde moram os valores. Se tanto o domínio como o contradomínio são números reais, significa que a gente pode fazer operações, que vocês já conhecem. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é, se você tem um número real, vou começar assim, e uma função, eu posso criar uma nova função, que é o produto. Então, quando eu escrevo isso aqui, eu estou declarando uma nova função, estou definindo uma nova função, dois pontos igual, é A vezes, o ponto aqui está representando vezes f de x. É claro que eu poderia ter, na verdade, esse aqui é um primeiro caso aqui, eu poderia ter duas funções. E eu crio uma nova função, e aqui eu preciso sempre, não vou explicitar, mas que o domínio seja comum. Se o domínio não for comum, a gente tem que tomar interseção, onde a gente pode fazer a conta. Então eu posso declarar uma nova função, ou definir uma nova função, pela soma dessas duas funções. Eu posso também criar, que é o correspondente do de cima, poderia criar uma função que é o produto das duas funções. Aqui também eu posso criar uma função g que é a soma. Então esse é o caso de uma função constante, mas é um caso particular de termos duas funções e criarmos uma função nova. Então aqui é a soma dos valores e o produto dos valores. Se a minha função g for sempre diferente de zero, e eu vou usar um símbolo aqui que diz no domínio, né, onde ela está definida, ela for diferente de zero, então eu também posso criar o quociente
df sobre g. É muito importante que o g de x, nesse caso, seja diferente de zero para a gente poder dividir por g de x. Então, essa é a primeira família de funções que a gente pode criar, que é basicamente você começa com funções conhecidas e faz operações de números reais tradicionais, soma e produto e divisão. É claro que se eu juntar este aqui, por exemplo, com este aqui, eu também posso subtrair as funções, porque é só multiplicar essa aqui, eu posso misturar essas coisas. Então, por exemplo, eu poderia também pegar a igual a menos 1 e tomar fg, e aí eu produzo f menos g de x, defino isso aqui como sendo f de x mais menos 1 vezes g de x. Então, a subtração, ela decorre de misturar ali a primeira e a segunda construção. Na verdade, é a mesma construção. O a aqui pode ser visto como uma função constante. Muito bem. Então, olhando isso aqui, vou dar um exemplo. Se a gente começar com as funções, começando com duas funções muito simples. F de A, ela é igual a 1. É sempre igual a 1. E g de x igual a x, essa é a função constante igual a 1. Essa é a função identidade, chamada função identidade. Por quê? Porque ela pega a variável e o valor é o mesmo valor da variável. Então ela simplesmente não faz nada. O gráfico, a gente sabe, é aquela reta de inclinação 1, y igual a x. E essa y igual a 1 é a reta horizontal que passa pelo valor 1. Muito bem, começando com essas duas funções e fazendo essas operações, nós construímos imediatamente uma família muito grande de funções. Todos os polinômios, porque eu posso multiplicar, então eu posso gerar a partir do x o x ao quadrado, o x ao cubo, o x a n. Aí eu posso multiplicar por um número, e essa função aqui eu multiplico por um número qualquer, eu vou obtendo as funções constantes, o x, x quadrado, e depois eu posso somar. Certo? Aí eu gero os polinômios. Então, a partir disso aqui, mais essas construções, nós obtemos funções polinomiais mas mais ainda, a gente obtém também os quocientes de polinômios, que são as funções racionais. Eu vou escrever dois exemplos aqui, só para ilustrar. Um primeiro exemplo seria algo como f de x, essa é a função já completa, por exemplo, 2x à quinta menos 2x à quarta mais x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. Pronto. Isso aqui é uma função que você obtém a partir da função 1 e da função x, fazendo aquelas operações ali do item 1. Então, esse aqui é um polinômio, uma função polinomial. Uma outra possibilidade é pegar dois polinômios que eu construí a partir dessas operações e fazer o quociente. Pronto. Tem um polinômio dividido por outro polinômio. Isso aqui é chamada função racional. Essa é a função polinomial e o quociente de duas funções polinomiais, que é o item ali, é o último item, é uma função racional. O domínio de um polinômio é R todo. Sempre. Toda função polinomial pode ser calculada em qualquer ponto real. Aqui eu já posso ter problema, e de fato nesse caso eu tenho problema. Qual é o número que eu não posso calcular essa função? Então D é R menos o número 5, que é a mesma coisa que o conjunto dos números reais, tais que x não vale 5. Esse aqui é o menos, esse é menos inclinado, essa barra inclinada para trás, indica a subtração, eu tiro dos números reais o número 5. Então eu não posso calcular isso aqui
quando x é igual a 5. Então, as funções polinomiais, sempre, qualquer função polinomial, o domínio é o conjunto de todos os números reais. No caso das funções polinomiais, são todos os números reais, menos as raízes do denominador. Certo? Então vai ser importante calcular a raiz de polinômio quando a gente precisar para descrever qual é o domínio de uma função racional. Sempre que você tem quociente de duas funções, seja função racional, seja quociente de duas funções quaisquer, nós temos que eliminar do domínio os valores que zeram, anulam o denominador, a função g. Ou seja, eu tenho que restringir o domínio para um conjunto menor do que todos os números reais. Então, esse aqui é um exercício típico, determine o domínio de uma função. Nós temos que controlar o que acontece em geral nos denominadores. Dependendo de algumas funções, como o logaritmo, não tem valores nem para o zero e nem para números negativos. O logaritmo, nós vamos ver, ele só está definido para números positivos. Então, o domínio já é restrito, independentemente de ser... Não tem nenhuma fração envolvida em calcular o logaritmo, mas ele não é avaliado nos números não positivos, só nos números estritamente maiores do que zero. Então, esse aqui é o primeiro conjunto de operações, e sempre que você fizer uma operação, precisa tomar cuidado para ver se o domínio é válido, ou se precisa restringir o domínio, que às vezes acontece. Muito bem. Um segundo grupo de operações que a gente pode fazer é transformações na variável. Esse aqui basicamente é construção baseada na álgebra dos números reais. Essa aqui também é. Aqui mexe com os valores, agora vou mexer com transformações da variável. Não vou trabalhar com qualquer transformação no momento. Isso aqui vamos trabalhar com algumas transformações básicas. Por exemplo, a primeira é somar ou subtrair um número da variável. Vejam, eu não vou colocar outra variável, só mexer na variável por um número. Então eu posso fazer o seguinte, eu tenho uma função f de x, e eu crio uma função g de x, que é definido, por exemplo, como f de x mais um número a. A é um número real constante. Isso aqui, o que isso faz? Aquilo ali, por exemplo, se eu somo a e a é um número positivo, o que a gente faz no gráfico é transladar para cima e, se for negativo, transladar para baixo. Mas aqui é diferente. O que eu estou fazendo aqui? Na verdade, eu estou... Um valor de g num certo ponto x é o mesmo que o valor da f em x mais a. É isso que eu estou dizendo. Então, na verdade, aqui a ideia é mexer no domínio. Em termos do gráfico, é mexer no eixo x. A gente pode também multiplicar. O que acontece quando eu multiplico por um número? Em geral, eu faço uma expansão assim, né? Se o número for maior do que 1 e positivo, expande o gráfico. Se for negativo, inverte o gráfico. Se for menor do que 1, contrai o gráfico. Certo? Muito simples. Como eu falei, somar, translada o gráfico para cima e para baixo. Aqui, esse aqui vai transladar o gráfico para a direita ou para a esquerda, nós já vamos ver para onde. E esse aqui basicamente expande ou contrai o eixo x. Ou seja, você olha o gráfico, ele faz um movimento horizontal. Vamos fazer um exemplo que é bem conhecido, onde ocorrem essas duas coisas, tipicamente aparece nas aplicações, que é o exemplo do seno e do cosseno. Vamos trabalhar com um exemplo aqui para lembrar isso aqui. Eu vou começar com a soma. Vamos supor que f de x é seno de x. Todo mundo sabe quem é seno de x, aquela função assim definida daquele jeito. Depois nós vamos voltar no seno de x.
Mas eu vou usar que vocês já sabem mais ou menos o que é o seno de x. Lembrar que o domínio são todos os números reais. Eu posso calcular seno de x em qualquer ponto. Sempre que vocês olharem uma função, a primeira coisa que vocês têm que pensar e escrever no seu exercício é quem é o domínio da minha função. É a primeira coisa, porque vários erros elementares e bobos que ocorrem em prova é porque a pessoa não parou e não pensou qual é o domínio da nossa função. Então, o domínio de seno é o conjunto dos números reais. Muito bem. Vamos pensar o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar ou subtrair, ok? Vou somar na variável, uma constante, o meu a vai ser π sobre 2. E defino uma nova função por f de x mais π sobre 2. Continua o domínio o mesmo, porque se valia para todo número real, continua valendo para todo número real, eu posso calcular isso aqui. E a pergunta é como que é o gráfico do g comparando com o gráfico da f? Então, nós conhecemos o gráfico da f. Vamos desenhar aqui o gráfico da f. O seno de x passa pelo zero, em π sobre 2... π sobre 2 é 1,5. Então, isso aqui é mais ou menos 1,5, portanto, 1 é mais ou menos isso aqui. Aproximadamente 1,5. No vestibular é assim, né? Use π igual a 3. Não tem umas questões lá na... É a aproximação sem nenhuma casa decimal. É o número correto para uma aproximação com apenas um dígito algarismo significativo. Então, é o que eu estou fazendo aqui também. Então, aqui é 1,5, aqui é 1. Aqui é π. Então, ele faz isso. Em 3π sobre 2, ele vale menos 1. E aqui é 3π sobre 2. E aqui é 2π. Aí ele volta, ele é periódica, faz isso. E aqui para trás ela repete isso aqui a cada 2π. Nós sabemos isso aqui há bastante tempo. Esse é o gráfico do seno de x. Agora vamos pensar o que a gente está fazendo aqui, vamos marcar em amarelo. Eu quero calcular o g de zero. O g de zero é o quê? É o f de π sobre 2. Então é esse valor aqui, está aqui. O g de π sobre 2 é o f de π sobre 2 mais π sobre 2. Então é esse valor aqui. Bom, olhando esses dois pontos, o que deve estar acontecendo é que eu pego esse gráfico e translado esse gráfico para a esquerda de π sobre 2. Isso aqui é a g. Então veja, somar um número positivo à variável causa uma translação à esquerda do gráfico pelo aquele mesmo valor. Cuidado que esse é um erro comum da pessoa pensar, já que eu somei, deve andar para a direita. Não. A variável, na verdade, anda para a esquerda. Se desloca esta variável aqui, que vale a esta variável aqui, para frente. Então ela anda para trás. É isso que mostra. Então se eu subtrair aqui, eu vou obter o quê? Translação para a direita. Ok? Se vocês ainda não entendem, decorem. Somou um valor no gráfico, o gráfico sobe daquele valor, um valor positivo. Somou um valor na variável, o gráfico anda para trás. Vocês já sabem isso, mas é bom lembrar. Gostaria de lembrar que este gráfico amarelo aqui tem uma cara conhecida. Quem é esse gráfico? É o cosseno. Porque nós vamos lembrar que seno de x mais π sobre 2 tem uma formulinha que vocês não devem esquecer, que é seno de x vezes cosseno de π sobre 2
mais seno de π sobre 2 cosseno de x. Cosseno de π sobre 2 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. E, portanto, isso aqui é igual a cosseno de x. O que acontece se eu multiplicar? Aquele lá, então... cadê? Aqui. O que acontece se eu multiplicar? Então, é bacana também trabalhar com seno e cosseno porque está relacionado com período. Vejam que ali eu não mudei o período. O período é o mesmo, só houve translação. O que acontece se eu multiplicar a variável por um número? Então, vamos pegar, por exemplo, um outro exemplo. É tomar g de x, uma nova função que é seno de 2x. Esse aqui é exatamente um exemplo do segundo tipo aqui. Vamos pensar um pouquinho. Esse aqui, antes de fazer a conta, vamos pensar em física. Se isso aqui representa a posição, depois de um tempo x, o que está acontecendo aqui? Quem que anda mais rápido? Seno de x ou seno de 2x? Seno de 2x. Porque num tempo 1 equivale a andar no outro no tempo 2. É isso que está dizendo aqui. Quando eu ando 1 aqui, né, significa que eu andar 2 no seno de x. Depois de tempo 1 andei 2. Então o que acontece com o gráfico? Contrai ou expande? Contrai. A frequência fica mais alta. O período é menor. Você anda mais rapidamente ao longo da curva. Então, se nós desenharmos... Vou desenhar lá. Aproveitar o desenho aqui. Vamos fazer um novo desenho, também não custa muito aqui. Vamos fazer aqui. O desenho seria esse aqui. Opa, ó a escala. Aqui está o seno de x. Ele faz isso num tempo 2 vezes mais rápido. Então, na verdade, na metade aqui, em π sobre 4, ele já está aqui. O que indica exatamente que o período ficou metade do período anterior. Em vez de ser 2π, agora é π. Porque exatamente nós multiplicamos a variável por 2. Velocidade e a frequência, que é 1 sobre o período, basicamente, dobrou. Certo? Então, também, cuidado que quando eu multiplico a variável por um número constante positivo, o efeito é, se esse número for maior do que 1, não é mais 0 aqui o sinal, se o número é maior do que 1, contrai. Se o número é menor do que 1, expande. Se o número é negativo, o que acontece? Vamos supor que é menos 1, o meu A. O que acontece? Menos 1 não mexe no período, não mexe na cara da figura do ponto de vista de expansão. Mas o que ele faz quando eu multiplico a variável por menos 1? Eu troco o eixo do x de orientação. Então, na verdade, eu reflito a figura pelo eixo y. Então, se o sinal é positivo, maior, entre 0 e 1, contrai. Maior do que 1, expande. Entre 0 e 1, expande. Maior do que 1, contrai. Se tiver o sinal ainda trocado, eu inverto a figura. Se eu multiplico a variável por menos 1, o que era x, agora vai ser calculado o valor em x é o valor da função em menos x. Então eu vou pegar esse valor que estava aqui e vou trazer para cá. E o valor que estava aqui eu vou trazer para cá. Então eu inverto a figura exatamente, eu reflito a figura. Ok? Aliás, isso dá origem ao conceito de simetria. A função é simétrica em relação ao eixo x, em relação ao eixo y. O que quer dizer isso? Tem um nome. Quais são as funções? Qual é o nome das funções que são simétricas em relação ao eixo y? O gráfico. Quem lembra? Funções pares. E as que são simétricas pela origem? O gráfico. Ímpares, que troca o sinal. Uma, o sinal não troca, quando você troca x por menos x, o valor da função é o mesmo. E o outro, o valor é o mesmo em valor absoluto, mas só troca
o sinal. Então deixa eu relembrar esse conceito aqui, porque ele tem um pouco a ver com essas contas que nós estamos fazendo. É uma associação de várias dessas coisas aqui. Então lembrar um pouquinho de simetria para vocês. Simetrias, só uma breve. Em geral a gente fala de simetria, está associado ao gráfico. São as simetrias geométricas do gráfico. Então a função par função é par se f de x é igual a f de menos x. Então, a primeira observação é que para a gente testar se uma função é par ou não, o domínio tem que ser simétrico. Para cada x eu tenho que poder testar em menos x. Então, se me diz que a função, por exemplo, cosseno, é o clássico exemplo de uma função par. X ao quadrado, a parábola, f de x igual a x ao quadrado. É uma função par. Função ímpar. Quando que a função é ímpar? É quando f de x é igual a menos. E a função clássica, exemplo clássico, seno de x. Todos os polinômios que só têm termos ímpares puros, né? Não tem termo constante. Não tem termo constante, são ímpares. Por exemplo, x ao cubo é ímpar, x à quinta é ímpar, x é ímpar. X ao quadrado, x à quarta, função constante. Pá. Ok? Então essas são as duas simetrias básicas. Essa aqui é a simetria em relação ao eixo y. E essa aqui é a simetria em relação à origem. O gráfico é simétrico em relação à origem. Quando que você vai falar em simetria em relação ao eixo x? Para funções não existe função simétrica em relação ao eixo x. Porque eu não posso ter no mesmo valor de x dois valores de y simétricos. Mas pode ter uma figura simétrica em relação ao eixo x. Por exemplo, o círculo é uma função simétrica. O círculo centrado na origem é simétrico em relação, na verdade, a qualquer direção, a qualquer reta passando pela origem. O círculo é a figura mais simétrica que existe. Ok? O triângulo tem alguns eixos de simetria. Simetria em relação à reta significa refletir perpendicularmente. Se a figura, na hora que você reflete, ela é a mesma figura, basicamente, ela é simétrica em relação àquela reta. Simetria em relação ao ponto é simetria radial em relação àquele ponto. A função ímpar, o gráfico é simétrico em relação à origem. A origem. É o seno. A esse ponto aqui, né? A esse ponto aqui corresponde a esse ponto aqui do outro lado. A esse ponto aqui corresponde a esse ponto aqui do outro lado. Todos eles são simétricos em relação à origem. Não é o caso da função par em geral, o cosseno não é simétrico em relação à origem. Ok? Então essas são as simetrias básicas, o livro tem vários exemplos, tem discussão, pede para vocês testarem, etc, etc, etc. Então, só para lembrar, porque apareceu aqui essa questão da reflexão, que é a função par. Quando eu reflito, a função, se não for par, dá outra função. Se for uma função par, dá a mesma função. Quer dizer, fazer essa operação, trocar ali g de x é f de menos x, se a função for par, é a mesma função. Muito bem. Terceiro tipo de transformação, que é transformação de variável. Mas é de um, eu vou chamar de terceiro tipo, porque é um caso muito mais geral. Então, o terceiro tipo, transformações da variável em geral. Isso aqui tem um nome comum, conhecido, chama composição de função. Eu tenho uma função f de x, tenho uma outra função g de x, eu transformo essa variável usando f de x. Então eu crio uma função h de x, que é g composta com a f de x. Eu calculo a variável da g, primeiro calculando a f.
e depois aplicando a g. Isso aqui é uma transformação mais radical, porque pode ser qualquer f aqui. Observem que aqueles exemplos que eu tinha, né, isso aqui é uma transformação da variável. A g aqui, bom, a nomenclatura é outra, mas se eu pegar f de x igual a x mais π sobre 2 e g de x igual a seno de x, o h de x é exatamente a composta de x mais π sobre 2. Seno com x mais π é a composta de g com f. Primeiro eu aplico a f, depois eu aplico a g no resultado. Então aquela transformação ali é exatamente um caso muito especial de translação da variável, simplesmente. Mas a composição, isso aqui se chama composição de funções, também tem uma outra anotação, também se denota o h de x por f g com uma bolinha f de x. Lembrar aqui que sempre é f, aplico em g, em x, depois aplico a g. Primeiro eu aplico a f, depois aplico a g. Composição de funções. Então, é bom pensar nisso, que composição é transformação de variável. Talvez vocês nunca tenham parado para pensar, nunca ninguém contou falou para vocês nessa ideia. Que compor duas funções é mudar a variável da segunda função, usando a primeira como a transformação da variável. Essa interpretação é importante porque nós vamos usar muito isso daqui para frente. Ok? A partir de composição, nós temos uma definição e que fecha mais ou menos a teoria básica aqui geral sobre funções e construções de funções. Qual a relação entre o logaritmo e a exponencial? Quem lembra? Alguém falou. Uma é a inversa da outra. Definição. As coisas são basicamente equivalentes. Vamos colocar as duas. Estou dizendo o seguinte. Uma função é a inversa da outra, e a g é a inversa da f, a f é a inversa da g, por isso que eu já coloquei as duas direções. Se quando eu compuser as duas, eu tenho sempre a função identidade. Essa é a definição, pura e simples. Ou seja, eu saio do domínio, vou no contradomínio, volto e volto no mesmo lugar. O que não pode acontecer para eu poder fazer isso? Tem algumas condições, não é qualquer função que tem inversa. O que não pode acontecer? Vamos supor que eu saio do domínio, eu chego num certo ponto aqui, esse ponto é único, mas eu quero voltar. E aí? Pode ser que tenha um outro ponto que veio aqui. Qual que eu escolho? O que é isso? Isso é que a função não é o quê? Quando saem dois pontos de lá e vem no mesmo ponto aqui. Ela não é injetora ou injetiva. Então, se a função não for injetora ou injetiva, eu vou ter um problema. Não é que não exista a inversa, mas talvez eu tenha que fazer uma escolha clara. Exemplo, x ao quadrado. Menos 1 vai em 1. 1 vai em 1. Agora eu quero voltar. Qual que eu escolho? A definição é que a inversa do x ao quadrado é restrita só aos valores positivos, é a raiz quadrada. A raiz quadrada só assume valores positivos. Ela volta em 1. Se eu quero dizer que ela volta em menos 1, eu tenho que pôr o sinal na frente do raiz. Atenção, a raiz quadrada não assume dois valores, o positivo e o negativo. Ela só assume o valor positivo. Por isso que quando a gente escreve a fórmula de Bhaskara, a gente põe mais ou menos. Se a raiz quadrada fosse positiva e negativa, a gente não precisava pôr mais ou menos, certo? Então, a raiz quadrada é definida só para os valores, na verdade, veio do número positivo, volta para o número positivo, não volta para o número negativo. Ela não é definida nessa parte aqui. Então, o que acontece e vamos colocar, já que vocês falaram, essa condição para que a função seja
possa inverter. A primeira é essa. Tem duas condições. A primeira é F ser injetora. Em símbolos é o seguinte: se x é diferente de y, não vamos usar y, vamos usar x1 diferente de x2, isso implica que f de x1 é diferente de f de x2. Valores diferentes vão em valores diferentes, não podem ir no mesmo valor. Mas tem um outro problema. Eu saí daqui, fui para lá, tudo bem, escolho um cara lá e volto. Mas e se eu já estiver aqui? E se tiver um cara aqui que ninguém vem, como é que eu chego lá? O que se chama a função que todos os valores do contradomínio são atingidos? Sobrejetora. Então, as condições F deve ser sobrejetora. Ou seja, se vocês quiserem usar injetiva e sobrejetiva, também é conhecido assim. Aqui qual que é a condição que a gente pode escrever? É assim: para todo y pertencente ao contradomínio, então eu vou escrever contradomínio, porque o contradomínio pode não ser todo R. Existe um x pertencente ao domínio tal que y é f de x. Bom, então agora é que vem essa... Então, e uma função que tem essas duas propriedades é chamada como? Bijetor. Que tem essas duas, satisfaz essas duas propriedades. Então, primeira coisa, números diferentes vão em números diferentes. Segundo, todo número do lado de lá tem alguém do lado de cá que chega nele. Aí eu consigo inverter a função. Que é só ir escolhendo o caminho de volta da maneira óbvia. Eu vou daqui para lá e de lá eu volto no mesmo cara aqui. Exemplo. F de x igual a 2x. Muito simples. G de x igual a x sobre 2. Quem são o domínio e o contradomínio? O domínio é R e o contradomínio também é R. Ou seja, essas duas funções vão de R em R. Exemplo. F de x igual a x2. Acabei de falar. O que acontece aqui? Quando eu começo a fazer isso aqui, bom, primeiro, o domínio são todos os números reais. Eu gostaria de escrever que g de x é raiz quadrada de x, né? Mas, novamente, eu tenho um problema. Eu nunca chego nos números negativos. Então, se eu pegar um número negativo, eu não consigo extrair raiz quadrada. Essa é a história, porque o f de x não é sobrejetor. E pior, ele também não é injetor. Então, f de x igual a x ao quadrado não satisfaz nenhuma das duas propriedades. Como é que eu faço? Eu restringo o contradomínio, pego só os números maiores ou iguais a zero, e restringo também o domínio. E no domínio eu tenho no contradomínio não tem escolha, porque tem que ser os números maiores ou iguais a zero. No domínio eu posso escolher os positivos e os negativos, mas não posso escolher os dois, porque daí não fica injetora. Então o que eu faço? Em geral a gente vai restringir o domínio. Nesse caso eu pego o que a gente chama de R+, que são todos os números x pertencentes a R, tal que x é maior ou igual a zero. E o contradomínio eu pego também o R+. Ou seja, agora eu estou indo dos números maiores ou iguais a zero para os números maiores ou iguais a zero. O contradomínio, ele é o conjunto onde moram os valores.
Então tem que conter os valores só, ele não precisa ser exatamente o conjunto dos valores. O conjunto dos valores tem um nome, ele chama imagem da função. Então a gente, para fazer isso, restringe o domínio para transformar a função em injetora e o contradomínio na imagem da função. Então esse aqui passa... Observe que esse aqui é a imagem, chamada imagem de x ao quadrado. É o conjunto dos valores. São só os números maiores ou iguais a zero. X ao quadrado nunca assume valor negativo. Nunca dá um valor negativo.